Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais antigas e talvez mais perturbadoras da humanidade, a de Caim e Abel. Com certeza. Mas a nossa fonte, um capítulo chamado Caim e Cristo, faz algo um pouco diferente. Em vez de tratar a história só como um conto antigo, sabe? O autor usa ela como uma espécie de bisturi, Uhum. para dissecar um conflito que ele diz será temporal. Um duelo entre dois princípios de vida que, segundo ele, estão em guerra dentro da gente até hoje. Exato. E a análise já começa com um detalhe que, honestamente, eu nunca tinha parado para pensar e que muda tudo. O autor lembra a gente do que a Eva diz quando Caim nasce. Sim, isso é fundamental. Ela o chama de Caim, que tem a ver com alcançar, e declara: alcancei um homem do Senhor. E a interpretação da fonte é de uma ironia assim, trágica. Gigantesca. Gigantesca. Eva achava que o seu primeiro filho era o Salvador prometido, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Ela olhou para o bebê Caim e pensou: é ele, dei à luz o Cristo. É, Saber disso antes da história sequer começar já dá um arrepio, né? totalmente. Essa expectativa frustrada é o ponto de partida para tudo. E a nossa conversa hoje vai ser sobre como o autor usa essa ironia para ir muito, muito além do primeiro assassinato. Certo. A fonte argumenta que Caim não é só uma pessoa, mas a personificação de um espírito, sabe? Um modo de ser no mundo. Um princípio. Um princípio. Um espírito de inveja, de ressentimento, de amor próprio que virou tóxico. Em oposição direta, a gente tem o espírito de Cristo, que é o do auto-sacrifício. Então o objetivo aqui é entender como essa briga de irmãos, lá no começo de tudo, na verdade descreve uma escolha que a gente enfrenta o tempo todo. Ok, vamos desvendar isso. A base do argumento vem muito da interpretação do apóstolo João, que numa das cartas dele solta uma frase que soa, assim, à primeira vista, um exagero completo. Uhum. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. Vou combinar, parece uma hipérbole. Eu posso não gostar de alguém, sentir raiva, mas me chamar de assassino por isso? É uma acusação pesadíssima. Muito. E o autor sabe disso. Por isso ele dedica um bom tempo para convencer a gente de que a afirmação não é uma hipérbole, mas uma verdade literal, em princípio. E como ele faz isso? A chave está em como ele define ódio. Ele faz questão de separar o ódio de uma simples antipatia. Sabe, não gostar de alguém, ter aversão, isso é natural. Uhum. Isso faz parte da vida e não é uma questão moral. Você não é obrigado a querer ser o melhor amigo de todo mundo. Certo, essa distinção é importante. Então, o que seria o ódio nesse contexto mais grave? Nesse contexto, o ódio é uma intenção ativa, malévola. A fonte usa termos como má vontade, disposição para o mal, Entendi. o desejo de infligir dano e, o que é mais assustador, o deleite na dor ou humilhação de outra pessoa. Não é só não gostar, é querer ativamente o mal do outro. É se alegrar com o sofrimento do outro. Exato. É uma postura da alma, não uma reação de momento. Entendi. É a diferença entre não vou com a cara dele e tomara que ele se dê muito mal. E como o texto conecta essa intenção, essa má vontade, com o ato físico de matar? Com uma analogia que é ao mesmo tempo brilhante e assustadora. O autor compara a diferença entre o ódio ou o assassinato com a diferença entre um caso leve de varíola e um caso virulento, fatal da mesma doença. Nossa! A manifestação, a intensidade. Uau! Então, peraí. De acordo com essa lógica, um ressentimento profundo que alguém nutre por um colega, desejando que ele seja demitido, por exemplo, é, na essência, a mesma doença espiritual que leva alguém a cometer um crime, só que num estágio inicial. Contido. Exatamente essa é a provocação. O ódio é o assassinato em sua forma de embrião. A semente. A semente, o ato de matar, é só esse princípio levado à sua conclusão lógica, quando não tem mais nada para conter ele seja a lei, o medo ou a falta de oportunidade. Mas o princípio já está ali. Entendi. Por isso, para ele, a rivalidade, quando não é temperada pelo amor, pela boa vontade, inevitavelmente descamba para o ódio. E a conclusão dele é um alerta.
Se a gente não está cultivando ativamente o espírito de Cristo, que é o do amor, então o espírito de Caim está lá, talvez adormecido, mas presente, só esperando a chance de despertar. Isso me leva direto à pergunta central. Por quê? Por que Caim odiou Abel a esse ponto? A resposta que a fonte dá, citando a Escritura, é quase um soco no estômago, de tão direta. É muito forte. É, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O autor diz que essa é uma motivação que seria ininteligível para os anjos. Odiar alguém não pelo mal que a pessoa te fez, mas pelo bem que ela representa. Exato. Odiar a luz porque ela expõe a sua própria escuridão. Isso é muito mais profundo do que uma simples briga por ciúmes. É aqui que a análise vai no cerne da questão. A causa raiz, segundo a fonte, é o que ela chama de amor próprio corrompido. E, de novo, a nuance é crucial. O texto não diz que amor próprio é ruim. Não. Pelo contrário, é fundamental. O mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que pressupõe que um amor saudável por si mesmo é a base. Certo, o amor próprio seria nossa autoestima, nosso senso de valor. Onde é que acontece a corrupção, então? A corrupção acontece quando esse amor próprio deixa de ser a base e vira o centro de tudo. Quando ele usurpa o lugar que deveria ser do amor a Deus ao próximo. A pessoa se torna o seu próprio Deus. Ah, entendi. O universo passa a girar em torno da sua própria importância, do seu ego. E qualquer coisa que ameace essa centralidade vira um inimigo mortal. E foi isso que aconteceu com Caim. A bondade do Abel, o fato do sacrifício dele ter sido aceito, não foi visto como algo a ser admirado, e sim como um ataque pessoal. Exatamente. A superioridade moral de Abel, que foi reconhecida, feriu o orgulho de Caim de uma forma insuportável. Pro amor próprio corrompido dele, a existência de alguém melhor ao lado era uma afronta. Uhum. E essa ferida narcísica gerou uma inveja sombria, um ressentimento que o consumiu por dentro até explodir, em loucura e assassinato. Esse, segundo a fonte, é o manual de instruções do espírito de Caim. E é o que a gente vê nas redes sociais todo dia, não é? Não é a pessoa que celebra uma conquista, mas aquela que não suporta ver a conquista do outro e precisa ir lá nos comentários para diminuir, para achar um defeito. Para desmerecer, É o espírito de Caim em ação. em 280 caracteres. Essa conexão é perfeita. E aprofundando nisso, o autor faz uma distinção que me deixou pensando um bom tempo. Ele coloca a inveja numa categoria diferente dos pecados da carne, Sim, como a gula ou a luxúria. Ele diz que esses pecados estão ligados ao nosso corpo, às nossas necessidades, fraquezas animais, por assim dizer. Mas a inveja, ele a descreve como puro demônio. é uma palavra forte. É, um pecado do espírito. Quando eu li isso, tive que parar um pouco, porque os pecados da carne a gente até entende, são impulsos, mas a inveja descrita assim parece algo mais frio, mais calculado, meio assustador. É assustador porque, segundo essa lógica, é um mal que não precisa de um corpo para existir. É um estado de ser puramente mental e espiritual. Nossa, O autor chega a fazer uma afirmação radical. Nem o céu curaria a inveja, porque no céu, a pessoa invejosa só olharia ao redor, veria outros usando uma coroa mais brilhante. encontraria mais motivo para se ressentir. Exatamente. Encontraria ainda mais motivos para seu ressentimento eterno. A inveja não quer algo que o outro tem. No fundo, ela quer que o outro não tenha. É um desejo puramente destrutivo. É um diagnóstico devastador. Não é uma falha de caráter. É uma doença espiritual que se alimenta da diminuição do outro porque não suporta a própria pequenez. Isso. E o texto sugere que a gente deveria sentir uma vergonha profunda disso, porque é uma confissão da nossa própria inferioridade. Faz sentido. E é algo que instintivamente a gente tem vergonha de admitir. Ninguém se orgulha de sentir inveja. Outros vícios às vezes são até romantizados na cultura, mas a inveja não.
É verdade. O autor sugere que essa vergonha é um instinto correto, porque, no fundo, a gente sabe que é um sentimento que não constrói nada, é pura corrosão. Certo. Então, se o diagnóstico é esse, se a inveja é esse mal espiritual tão profundo, a conversa nos leva, inevitavelmente, ao clímax do argumento do texto. Qual é o antídoto? Se Caim representa esse princípio, qual é o contraponto? A resposta do autor é direta e sem rodeios. A única cura para o espírito de Caim é o espírito de Cristo. Ok, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, ou talvez do ouvinte cético. Dizer que a única cura é o Espírito de Cristo não soa um pouco simplista, ou talvez excessivamente religioso, para alguém que não compartilha dessa fé? O que isso significa na prática? É só sobre ser uma pessoa boa? Ótima pergunta. E o autor parece antecipar essa objeção. Ele não apresenta isso como um ideal sentimental ou uma crença abstrata que você adota. É descrito como algo extremamente concreto. Viver uma vida. Aham. Não é sobre sentir amor, é sobre praticar o amor. O Espírito de Cristo, nesse contexto, é a substituição ativa do princípio da autoexaltação invejosa pelo princípio do autossacrifício amoroso. Entendi. É a decisão consciente de buscar o bem do outro, mesmo que isso custe algo para você. Então, é menos sobre uma doutrina e mais sobre um verbo, uma ação. Exatamente. E para deixar isso claro, o capítulo termina com uma citação de um João que serve como um manual de instruções prático. A passagem diz: Nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós. Certo. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Olha a oposição direta. Caim age com falsidade, convidando o irmão para o campo para matá-lo. O espírito oposto age com obras e em verdade. A ação e a verdade. O antídoto para o ódio e para a mentira de Caim. Perfeito. Pelo que eu entendi da fonte, é uma decisão prática, contínua, que se manifesta em centenas de pequenas ações no dia a dia. Perfeito. É a escolha de promover um colega em vez de sabotá-lo. É a escolha de celebrar o sucesso de um amigo em vez de sentir aquela pontada de ressentimento. É a escolha de servir em vez de exigir ser servido. O chamado é para incorporar ativamente esse princípio do autossacrifício em oposição direta ao princípio da autopreservação invejosa que se ofende com o bem do outro. Ok, então vamos recapitular o que a gente viu. A fonte que analisamos pega a história de Caim e a transforma num espelho para a condição humana. Ela mostra como o ódio não é só uma emoção ruim, mas o princípio do assassinato em estado latente. E identifica a raiz desse mal na inveja, que nasce de um amor próprio que virou o centro do universo. Certo. E a inveja é tratada não como um defeito, mas como um mal espiritual profundo, um puro demônio. Exato. E o contraponto a tudo isso não é um sentimento vago de bondade, mas um princípio de ação, o autossacrifício, a prática do amor em obras e em verdade. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja a parte mais desconfortável e mais importante de toda essa análise. Sim, porque a lógica do texto nos força a tirar essa questão do campo da teologia abstrata e trazê-la para o nosso cotidiano. Para a vida real. Para a vida real. A implicação final é que não existe território neutro. Em qualquer situação de rivalidade, de conflito, de comparação social ou profissional, a pergunta que a fonte nos obriga a fazer é: qual espírito eu estou alimentando agora? Neste exato momento. Nossa. É o de Caim, que se corrói com o brilho do outro e secretamente deseja sua queda? Ou é o de Cristo, que encontra alegria em servir e elevar o outro, mesmo sem ganhar nada com isso? A provocação do texto é que um desses dois espíritos está sempre presente, mesmo que quieto, mesmo disfarçado de justiça ou de crítica construtiva, transformando cada pequena interação nossa, uma conversa no corredor do trabalho, uma discussão em família, até a forma como a gente olha as fotos de férias de outra pessoa e o momento de profunda decisão moral. Certo. A questão que fica é: qual semente estamos regando?